Alô, amigos queridos, seguindo os nossos estudos não convencionais do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 22, que diz: Não separeis o que Deus juntou, que trata da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Esse é um capítulo pequenininho no nosso Evangelho, ele não toma mais do que duas, três, quatro páginas, mas teríamos assuntos aqui para a vida toda. Né? Nós queremos tratar isso tanto da forma como Kardec coloca aqui na obra, mas nos aproveitarmos um pouco das lições dos espíritos André Luiz, Emmanuel, e também das interpretações do nosso querido Carlos Torres Pastorino na sua obra Sabedoria do Evangelho. Quando fala-se, né, não separeis o que Deus juntou, obviamente, quando duas pessoas se aborrecem, se desentendem, se desrespeitam, elas já não estão mais unidas pelo principal, que é exatamente o sentimento do amor. O amor é que une, que consagra o casamento, a união. Obviamente, nós poderíamos discutir isso infinitamente. Mas vamos primeiramente ao texto, que eu sempre prefiro o texto do Pastorino, na medida em que ele era um professor de latim, de grego, catedrático do Colégio Pedro II, do Colégio Militar, um ex-padre que teve acesso a todo o material porque estudou em Roma. Então ele teve acesso a obras e livros que nós nunca vamos ter a possibilidade nem mesmo de ver a capa. E as interpretações dele, com seus conhecimentos não apenas de latim, de grego, mas de uma série de outros idiomas e o material que ele teve acesso, em geral, as traduções dele são as mais adequadas. Eu quero fazer desde já, falando sobre esse tema, é uma colocação minha, pessoal. Eu acredito que todo esforço de amor é válido. Entretanto, a gente precisa entender a essência, né? Porque o Livro dos Espíritos diz que o espírito não tem sexo. Mas ele precisa aprender algumas coisas na condição masculina, e ali, na condição masculina, o espírito desenvolve determinadas virtudes, capacidades, e na condição feminina desenvolve outras. Acredito que a gente precisa ter as duas para um dia ficar numa plenitude espiritual. Mas vamos ao texto com relação ao que foi colocado por Jesus. Se pegarmos o texto de Mateus, né, 19, de 3 a 12, diz o seguinte o texto: E vieram a ele alguns fariseus, tentando-o e dizendo: É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondendo, disse Jesus: Não sabeis que o Criador, de início, macho e fêmea, os fez? Bom, aqui nós já temos um ponto crucial. Jesus diz macho e fêmea. Hoje em dia as pessoas querem dar 50, 60, 70 opções sexuais. Segundo o nosso mestre, o nosso governador, o nosso inspirador maior, Jesus de Nazaré, temos dois sexos apenas. Macho e fêmea, homem, mulher. Tá? Então, é isso que leva o espírito a evoluir. Eu não quero entrar em considerações. Quem não gostar, paciência. É assim que está colocado em toda a obra espírita. As relações. Eu conheço casais homossexuais, masculinos, femininos, em que eles vivem juntos, se respeitam, aprendem alguma coisa. Não sou eu que vou dizer que aquilo não é válido. Mas
sob o ponto de vista espiritual, a situação é essa. Respondendo, disse Jesus: não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea, os fez? E disse: por isso um homem deixará o pai e a mãe e se aglutinará à mulher. Não é a outro homem. Não é a mulher a outra mulher. E serão os dois uma só carne. Por quê? Porque nesse planeta aqui, para fazer um, precisa de dois. Um macho e uma fêmea. Um homem e uma mulher. Duas mulheres não procriam, dois homens não procriam. Então, o Instituto de Família não segue adiante. Aí a gente pode dizer, tem a adoção. Tudo bem, é bonito e eu conheço. E é verdadeiro. Mas essa nós estamos falando no blog do Espiritismo para quem tem uma compreensão ou quer entender a percepção do espírito. Todas essas situações que se discutem no dia a dia, na televisão, na mídia, fala das coisas do plano físico, da matéria. Fala de atração, de sensação. Não fala de evolução, não fala de progresso e, na maioria das vezes, não fala de amor. Por trás tem todo um ambiente promíscuo e aí eu sou muito categórico. É preferível uma relação homossexual séria e íntegra do que uma relação heterossexual promíscua, como existe abertamente por toda parte. Mas vamos no texto. Por isso já não são dois, mas uma só carne. O que Deus juntou, portanto, um homem não separe. Disseram-lhe: por que então Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Disse-lhe Moisés: por causa da vossa dureza de coração. Vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no início não foi assim. Digo-vos, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, adultera. Disseram-lhe seus discípulos: se essa é a condição do homem com a mulher, não convém casar. E aí Jesus responde: nem todos compreendem esta doutrina, mas a quem é dado. Bom, e aí ele vai falar a respeito dos eunucos, desde o ventre materno, né? Eunucos que são dentro do ventre materno são aqueles espíritos tão evoluídos que quando nascem, eles já vêm quase que em missão, não estão mais vinculados a essas questões das paixões e sensações da carne. Eles vêm com projetos de maior amplitude. E depois ele diz, eunucos que foram castrados pelos homens. Aí são aqueles que, dentro de uma vida religiosa, é proibido a relação, e aí a gente sabe que ela existe. As paredes dos templos estão cheias de fetos lá, das relações proibidas, né? Os traumas estão aí. E, obviamente, aqueles que castraram a si mesmo, porque às vezes, ao longo da vida, se entregam a alguma missão. Bom, o texto é muito claro, colocado por Jesus no que diz respeito à questão do homem e da mulher, né? Em relação ao adultério, Pastorino nos diz o seguinte: Jesus esclarece, isso está em Mateus 5, 27 a 32. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olha uma mulher casada, cobiçando-a, já adultera com ela em seu coração. Se, pois, teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Bom, ele vai dizer, não é? Eu, porém, vos digo que todo o que repudia sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz ser adúltera, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. E aí o Pastorino começa assim: Jesus esclarece a relação entre dois sexos. Dois sexos é homem, mulher, masculino, feminino. Mais uma vez, tá? Eu já coloquei a minha posição, mas eu gosto de repeti-la. Uma coisa é a questão da paixão humana. A outra coisa é a questão da evolução espiritual.
Cada um precisa fazer as suas opções. E as que fizer, nós devemos respeitar. Não cabe a nós julgar. Mas paixão é coisa que dá e passa. Né? A gente precisa entender, inclusive entre dois sexos. As relações precisam se estabelecer por laços de amor. Amor compreende cumplicidade, respeito, transigência, amizade. Eu vejo homens dizerem assim, isso não se faz com amigo, e ele trai a mulher dele. Mas a mulher dele não é a primeira e a maior amiga dele? Isso não se faz com um amigo. Complicado, né, pessoal? Bom, esse item 1 aqui do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a indissolubilidade do casamento, ele fala a respeito da importância da família. Vamos ver aqui o que diz para nós o Espírito André Luiz na obra Missionários da Luz. Por exemplo, ele conta a respeito da história de Sigismundo, que era um espírito altamente comprometido com as leis divinas e envolvia todo um contexto de vários espíritos. Então, foi necessário juntar uma série de espíritos que tinham um imenso antagonismo uns pelos outros numa família para, através dos laços de família, aqueles espíritos poderem voltar a se reunir e no esforço da reconciliação, de, digamos, neutralizar todo o desamor que havia, o desrespeito, os crimes que haviam sido cometidos entre eles no passado. Então, a espiritualidade, por uma questão de caridade, faz um esforço enorme junto a uma série de colaboradores para permitir a composição da família para, lá na frente, gerar aquele ser que tinha tantos compromissos e complicações com eles. O que diz o Livro dos Espíritos sobre a família? A questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade, dizem os espíritos superiores. Bom, se é um progresso e a televisão esculhamba, acaba com o conceito de família, deturpando e desintegrando as famílias por completo, os meios, a mídia de uma forma geral, eu quero dizer para vocês que a mídia trabalha para as trevas. Todos aqueles indivíduos que se vendem para falar para o público e passar para o público, desintegrar a família sob todos os aspectos, eles são seres que trabalham para as trevas. Porque no casamento, quando eu decido morar com uma outra pessoa, a minha mulher, eu preciso me adaptar a ela a mim. Eu terei que fazer concessões, ela terá que fazer as dela. Nós vamos aprender a amar, a transigir. Com isso, nós combatemos a pior coisa que existe, que é o egoísmo. No Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: o que representaria para a humanidade, digamos, o desrespeito, a desintegração do conceito de família, que é o que a mídia faz hoje, ostensivamente na cara de todo mundo e as pessoas não notam. Nos filmes, nas novelas, nas séries, desintegrar a família. Tudo é sensualidade, é sensação, é busca de prazer. Isso não é família.
A resposta da espiritualidade com relação ao afrouxamento do conceito da família, do casamento, é o seguinte: é o recrudescimento do egoísmo. A gente volta para a barbárie. Porque quando nós temos que morar juntos, nós aprendemos a renunciar. E a renúncia se faz não de forma dolorosa, mas de forma amorosa. São dois que se juntam. Quando vem um, ou dois, ou vários filhos, a gente vai aprendendo a amar cada vez mais, amar uma comunidade, um grupo, para que um dia possamos no planeta ter uma sociedade fraterna. Não há como chegarmos a essa sociedade fraterna se nós não iniciarmos pelo ponto inicial, que é o casamento e a família. Porque ali a gente aprende a desenvolver qualidades, virtudes. Se eu moro numa casa, você mora na outra, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. A gente se encontra só na hora do prazer. Isso não é família. Isso não é família. A família é a convivência, porque na convivência a gente apara arestas. Obviamente, tem conflitos, tem dificuldades, tem. Faz parte do processo evolutivo. Mais uma vez, nesse planeta, para fazer um, precisa de dois. Macho, fêmea, homem e mulher. É assim nas espécies animais e é assim na nossa. Não tem outro meio. Né? Hoje querem fazer meios artificiais. Mas, sob o ponto de vista espiritual, isto não se cumpre. Nós estamos aqui falando no blog do Espiritismo, para quem quer entender os ensinamentos dos espíritos superiores. Quem pensa de outra maneira, televisão é um bom professor, por favor. Aliás, nosso blog, eu nunca peço a ninguém para dar like, dá joinha, dá like, assina o canal, eu não perco tempo com isso. Depois de 3, 4 anos, tem 600 e poucos seguidores e às vezes tem 30, 40, 50 visualizações, às vezes 15, 10, 8. Paciência. Quem não gosta, por favor, com certeza você vai encontrar outros locais mais interessantes que talvez tenha o discurso que você queira ouvir. Isso não é o da doutrina espírita, e aqui eu abordo nesses termos. Então, a obra Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, do Chico, ele fala a respeito do casamento no capítulo 7, mostrando como são importantes as relações entre o marido, a mulher, para o espírito, para a evolução do espírito. Não é? Que é o que ele diz aqui. E as pessoas hoje fazem todo o possível para destruir o conceito da família, do casamento. As pessoas se casam não por amor, se casam por conveniência, por dinheiro, buscando ascensão social, segurança. Ele tem a profissão tal, é um casamento que convém. Não, casamento, obviamente, nós estamos no mundo da matéria. As coisas materiais têm a sua importância. Mas o motivo básico do casamento deveria ser um só: o amor que um sente pelo outro. Se isso não existe, provavelmente os problemas vão... É só uma questão de tempo. Ou então, pode até ficar junto. É uma vida inteira de infelicidade, né? Você renuncia à sua felicidade para você ter status, para você ter conforto. Tanto da parte do homem, quanto da parte da mulher, né? Porque existem mulheres ricas que homens se aproximam dela por isso. Existem homens ricos ou mulheres bem-sucedidas profissionalmente, homens, que os outros se aproximam no sentido de desfrutar daquilo que o outro pode proporcionar. O nome disso, no passado, era prostituição. Né? Porque, de alguma forma, você está se vendendo. Essa sua relação ela é complicada. Você não se aproximou da pessoa por um sentimento de amor, e sim por um interesse material. De uma forma ou de outra, a palavra é essa. Bom, as leis humanas, fala sobre a indissolubilidade do casamento, no item 1. No 2, fala a respeito das leis humanas.
Ora, obviamente as leis humanas não tem um país que ela seja igual e ao longo do tempo ela vai mudando. Ela, ela tem a sua importância porque nas relações marido-mulher, uma relação de casamento, as pessoas ao longo de anos elas constituem uma família, uma sociedade, elas adquirem propriedades, bens, têm os filhos e quando existe confusão, e até por conta do futuro, né? Porque um dia também as pessoas desencarnam, essas coisas precisam ser reguladas. As leis humanas tratam disso, né? Mas elas são extremamente voláteis, mutáveis de acordo com o clima da época, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? Isso depende de costumes, de hábitos, fatos culturais, regionais, locais, nacionais, né? Política. Quem está no poder que manipula o Congresso, as instituições jurídicas, e ali muda as coisas e o que era impossível se torna possível. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que é legal é moral. Vou dar um exemplo. A pena de morte é legal numa série de países. O aborto é legal numa série de países. Segundo a nossa ótica espírita, trazida pelos espíritos superiores, sob o comando do Espírito da Verdade, que encarnou aqui sob a figura de Jesus de Nazaré, o Espírito Cristo, o Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré. Todas essas coisas são imorais. São legais, né? O aborto, a eutanásia, elas são legais em alguns países, mas elas são imorais. Então, falando sobre as leis humanas, diz o Espírito André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos: não podemos esquecer que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Vocês entenderam? Energia sexual. As pessoas acham que ato sexual é a mesma coisa que ir para a academia, para despejar adrenalina. Não é assim não, pessoal. Não é assim que funciona. Né? Então ele diz que muitas vezes as pessoas são levadas a um casamento onde ela não encontra aquela suposta alma gêmea. Nós sabemos que essa ideia da alma gêmea não é correta, mas aquela pessoa que, digamos, de alguma forma, viria coroar todos os nossos interesses e sonhos porque temos uma afinidade plena com ela. Isso não quer dizer perfeição, quer dizer grande afinidade, ou seja, o número de pontos comuns é muito maior do que aqueles pontos divergentes. Muito bem. Então, o que diz aqui? Obreiro, os mensageiros. Olha, não daria para a gente falar tanto, porque a obra é grande. O André Luiz trata disso de várias formas, mas ele diz, né, a respeito da importância da lei para regular as coisas do plano material, mas que, no fundo, sempre o conceito é o do amor. E aí, no item 3, obviamente, aí Kardec diz que a união dos sexos é regulada pela lei do amor. E a lei do amor é uma coisa espontânea, é uma coisa natural. É o respeito.
muitas vezes a renúncia, né? Se a gente, eu amo muito, mas aí passa outro ali, eu olho e já fico interessado. Tá complicado, complicado, tá complicado. E ele vai tratando, vai falar sobre a lei civil, né, a importância. No fundo, nós estamos falando de moralidade ou imoralidade. Porque quando há moralidade, há respeito. E quando há moralidade e respeito, há amor. Há amizade, cumplicidade, companheirismo. Quando eu vejo um casal, depois de 20, 30 anos, não se sentirem amigos, dois estranhos, não está vendo o esforço, não está vendo. Estão perdendo a oportunidade de passar tantos anos juntos e não se ajudarem, não crescerem, não construírem algo permanente. Porque é o seguinte, quando a gente cria um laço de afinidade, de amizade, independentemente se amanhã, quando nos encontrarmos em outros momentos, em outros mundos talvez, em outros planos e dimensões, seremos sempre amigos. Nós não temos que ser sempre marido e mulher uns dos outros, porque outros podem nos ensinar outras coisas em outras existências. Entretanto, uma amizade, um amor construído ao longo de décadas, isso será sempre um amor. Sejamos nós irmãos, filho, marido, mulher, amigos, vizinhos, aonde a gente se encontrar, será uma alegria encontrar aquela pessoa. Haverá facilidade nessa relação, né? E ele fala depois a respeito do divórcio. Obviamente que o divórcio, em geral, antes do divórcio, aconteceu o adultério, não é isso? E aqui a gente, né, mais uma vez a gente fala a respeito da questão da promiscuidade. Paulo, considero a promiscuidade sexual pior do que a homossexualidade. Porque um casal homossexual, feminino ou masculino, que viva junto e se respeite, ele está aprendendo o amor, está fazendo. Não cabe julgar e não sou eu que vou julgar. A promiscuidade é sempre pior. Agora, obviamente, a gente vê a promiscuidade ser estimulada no mundo por todos os processos e meios e as pessoas adoram, né? São as festas, os carnavais, etc. E tal. Cabe lembrar, né, que a literatura espírita diz o seguinte, né? Tudo aquilo que a gente não faz durante o dia, de noite a gente faz. Nós vamos para locais tenebrosos, cidades trevosas. Lá tem orgias, festas, bacanais. A gente passa a noite lá e volta de manhã, né, exausto. E fala, não sei porquê, eu acho que eu não dormi bem. Como que o corpo vai descansar quando o espírito está numa agitação desse tipo, drenando todas as suas energias em locais das piores vibrações. Então a questão do adultério, ela precisa ser combatida com clareza. Com clareza. Por quê? O que é amar ao próximo como a si mesmo? Eu gosto de ser desrespeitado. Então não posso desrespeitar. Eu gosto de ser enganado. Não posso enganar. Eu gosto de ser traído. Eu gosto de ser feito de bobo perante todos. Não. Então não posso fazer isso. De forma nenhuma. De forma nenhuma.
Então esse capítulo, ele nos chama, sabe, a consciência. Ele nos chama a consciência. Cada um pense e faça suas opções. Muita paz.